Olá, esse é o canal do Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e aqui no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito do mercado de trabalho, a respeito de carreira, mas claro, falo um pouco também sobre a minha vida na Alemanha, sobre como foi a minha adaptação, para que você também consiga se preparar caso pense em morar neste país. No vídeo de hoje eu trago 5 lições que a Alemanha me ensinou, 5 pensamentos que eu acabei mudando à medida que me adaptei à vida por aqui. O ensinamento número 1 dessa lista é a sempre planejar todos os meus compromissos com muita antecedência. Isso se aplica tanto para os compromissos da minha vida pessoal, da minha vida social, digamos assim, como também questões burocráticas. A gente sabe que a Alemanha tem procedimentos aí muito específicos e que a maioria deles exige algum tipo de agendamento de compromisso. Por exemplo, quando você vai fazer o seu registro de residência, você precisa de um horário. Agora que eu tô fazendo o processo da transferência da minha carteira de motorista, eu também preciso marcar horário em alguns órgãos específicos para entregar documentação, para fazer prova, esse tipo de coisa. Como essas instituições muitas vezes têm ali uma pequena lista de espera, nem sempre você consegue um horário, por exemplo, de um dia para o outro. Às vezes demora uma semana, às vezes demora algumas semanas. E claro, além disso, todos os processos que você vai fazer por aqui tem um prazo para iniciar e terminar. Então é muito importante planejar esses agendamentos com antecedência para que você consiga concluir todas as etapas dentro do prazo determinado. Então, um hábito que eu adquiri ao longo dos anos que moro aqui na Alemanha é sempre tentar planejar esse tipo de procedimento no início do ano. Então, quando chega janeiro do ano novo, eu já tento olhar ali para o meu calendário, para as minhas listas de documentos, né, e ver se tem alguma coisa que eu preciso renovar esse ano, se tem algum tipo de processo burocrático que eu preciso concluir. E eu já tento me atentar a esses prazos, né, para poder então agendar os horários caso seja necessário. Alguns exemplos disso, né, por exemplo, consultas médicas, caso eu precise esse ano fazer ali algum exame que só é feito a cada 2 anos, alguma coisa que é um pouco mais complexa, ou então renovação de documentos, né, por exemplo, passaporte. Aqui em Colônia não tem o consulado fixo, a gente só tem o consulado brasileiro em formato itinerante. Ele só vem pra cá algumas vezes no ano em datas muito específicas, e aí a concorrência por horário também é muito grande, porque todo mundo que precisa de certidão, de renovação de passaporte, desse tipo de coisa, recorre a esse recurso também. E aí a outra alternativa que eu tenho é, por exemplo, ir até Frankfurt, que também requer todo um planejamento. E uma coisa que eu acho bastante curiosa é que os alemães, de maneira geral, também têm uma tendência a planejar o seu calendário social com muita antecedência. Eu acredito que seja um desses hábitos, assim, que as pessoas transferem para as suas vidas pessoais. Então, como a sociedade meio que exige esse planejamento com antecedência, as pessoas acabam planejando também os seus compromissos com amigos, com familiares, com muita antecedência também. Alguns exemplos disso, né? Nós estamos em janeiro e eu, por exemplo, já recebi um convite para um aniversário que vai acontecer em março, porque é em uma outra cidade. Então, a pessoa já me avisou, olha, vai ser nesse dia, né? Para que vocês consigam se planejar aí pra vir. E eu lembro também que quando eu tava no Brasil passando o Natal, alguns dos meus amigos já estavam entrando em contato comigo pra gente agendar jantares, pra gente agendar visitas, pra gente agendar aí algumas viagens de final de semana pra fazer em janeiro e fevereiro, justamente pra garantir o horário, sabe? Pra garantir a data. E uma coisa que eu acho muito interessante disso tudo é que, às vezes, o meu calendário social, digamos assim, né, os meus finais de semana, eles enchem muito rápido, eu fico com muitos compromissos muito rápido. Então, às vezes, alguém entra em contato comigo e eu digo assim, olha, o próximo final de semana que eu tenho livre é daqui a 6 semanas, sabe? Porque eu já tenho compromisso em todos os outros. Que era uma coisa que não acontecia no Brasil, né? No Brasil, as pessoas, elas têm um comportamento que é muito mais espontâneo. Então, às vezes, né, eu lembro que eu tava na faculdade, por exemplo, e daí eu saía da aula na sexta-feira à noite
noite e mandava mensagem pros meus amigos, né? Ah, alguém não tá fazendo nada, vamos sair pra tomar uns drinks, vamos sair pra jantar junto, né? Era uma coisa assim que em questão de horas a gente resolvia, marcava e se encontrava. E aqui, isso é muito difícil, sabe? Se você convida alguém de última hora, digamos assim, né? Por exemplo, sair pra jantar no mesmo dia, é muito difícil. A maioria das pessoas não tem tempo, já tem compromisso, já tem outras coisas. E isso pode ser algo difícil de lidar no início, né? Principalmente se você é uma pessoa que tem essa veia um pouco mais espontânea. A lição número 2 desse vídeo está, na verdade, um pouco relacionada com a primeira, que é dizer não sem ficar me justificando. Os alemães, de maneira geral, são muito bons em dizer não para as coisas que eles não querem fazer, para as coisas que eles não têm tempo de fazer, para as coisas que não são de sua responsabilidade, por exemplo, no ambiente de trabalho. Isso é uma coisa que me ajudou muito, porque era algo que não era tão intuitivo para mim, e aos poucos eu fui pegando, né, esse comportamento. E além disso, na maioria das situações, as pessoas também não se sentem na obrigação de ficar justificando, principalmente quando a gente fala de compromissos sociais. E aí, voltando ao exemplo do jantar, eu observo que a maioria dos meus amigos não tem nenhum tipo de problema em recusar um convite sem ficar dizendo o porquê a pessoa não quer ir. Às vezes tem outro compromisso, às vezes simplesmente não tá com vontade de sair, né? Tá muito cansado, quer ficar em casa naquele final de semana. Às vezes não gosta do restaurante, do tipo de comida que tem lá, mas ao invés de abrir essa discussão, né, de mandar uma mensagem ou de ligar dizendo, olha, fulana, agradeço muito o convite, mas dessa vez eu não vou por conta disso, daquilo, as pessoas simplesmente dizem, não vou. E tá tudo bem, sabe? Ninguém se sente na obrigação de ficar justificando, da mesma forma como as pessoas, elas não se sentem ofendidas quando alguém nega um convite sem muita justificativa. E eu acho isso muito libertador hoje em dia. Porque às vezes você simplesmente não está afim. A lição número 3 que a Alemanha me ensinou foi a comemorar as minhas conquistas, por menores que elas pareçam. Como eu mencionei lá no início do vídeo, eu vejo que a vida do imigrante, principalmente essa adaptação a uma cultura diferente, ela tem muitas camadas. Algumas camadas envolvem uma série de processos burocráticos, outras envolvem essas mudanças de mentalidade, essas mudanças de hábitos da nossa vida. Tem a questão do idioma, se você, assim como eu, veio para a Alemanha sem falar aí uma palavra de alemão. E tudo isso são coisas que não se resolvem de um dia para o outro, são processos muitas vezes extensos, e por conta disso, o que pode acontecer é às vezes a gente perder a perspectiva de como aquilo dali exigiu da gente, de como aquilo ali também fez a diferença na nossa vida. Porque às vezes pode parecer assim, mas é só uma prova de idioma, né? Por exemplo, para quem tá fazendo uma certificação, para quem precisa dessa certificação como parte de um processo maior, né? Um processo de cidadania, um processo de ingressar em uma universidade. Então parece um passo muito pequeno que você tá dando rumo a uma coisa que ela é muito maior, mas nem por isso significa que aquilo ali não exigiu muito de você, não exigiu muitas noites de pouco sono porque você tinha que ficar estudando, não significou menos tempo com seus amigos e com a sua família porque você precisava se dedicar àquilo dali. Então, eu sempre tomei muito cuidado para tentar identificar esses momentos na minha vida aqui na Alemanha e me esforçar ao máximo para comemorar cada um deles, por menor que pareça, né? Então, eu lembro que quando eu passei na minha prova do B1, por exemplo, eu não vim direto para casa, eu passei em uma cafeteria que eu gosto bastante no centro aqui de Colônia, mas que é uma cafeteria um pouco mais chique, digamos assim, que inclusive é mais cara por conta disso. Ela fica ali na frente da Catedral de Colônia, e eu fui até lá, era completamente fora do meu caminho, mas simplesmente pra fazer uma coisa diferente e pra comemorar aquele momento, sabe? Da mesma maneira que quando a gente morava num apartamento anterior, era um apartamento que a gente alugou, que não tinha absolutamente nenhum móvel, como a maioria dos apartamentos alugados aqui na Alemanha. Então, a gente precisou mobiliar o apartamento todo, e nem sempre a gente tinha dinheiro pra comprar os melhores móveis do mundo, né? Às vezes a gente precisava
precisava de uma coisa que fosse um pouco mais barata, simplesmente para ser funcional, porque a gente não podia ficar sem um eletrodoméstico da cozinha, sem uma cama para dormir no quarto, esse tipo de coisa. E eu lembro que o primeiro sofá que a gente comprou era um sofá que ele era muito feio, assim, que ele era um daqueles sofás meio dobráveis, assim, que virava uma cama e que, sabe, não era uma coisa incrível, mas que foi o primeiro sofá que a gente teve pra nossa sala, pra gente poder assistir filme junto, principalmente jogar videogame, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí, eu tenho também álbuns de fotos, né? Isso foi outra coisa que a gente começou a fazer depois que se mudou pra Alemanha. Eu e meu marido fazemos um álbum de fotos dos acontecimentos de cada ano, né? Então a gente sempre pega fotos de momentos que aconteceram em um ano e monta um álbum específico quando chega o mês de dezembro, por exemplo. E aí quando eu olho lá o álbum de 2018, eu vejo a foto desse sofá, sabe? Porque eu lembro que no dia que o sofá chegou e que a gente realmente montou o sofá, a gente bateu foto com o sofá, sabe? Tomando um cálice de vinho, porque naquele momento, por mais que fosse uma coisa muito pequena, né? Era um marco na nossa vida, sabe? Era uma coisa que era mais um passo, digamos assim, na nossa jornada aqui na Alemanha. Então, esse foi outro hábito, assim, que eu incorporei na minha vida, tanto a questão da comemoração como a questão das fotos também, porque como eu mencionei, às vezes a gente perde um pouco da perspectiva, sabe? A gente perde um pouco essa noção do quanto a gente já caminhou, do quanto a gente já fez, do quanto a gente já conquistou. E é muito importante revisitar isso de vez em quando, justamente para apreciar a jornada. E a quarta lição que a Alemanha me ensinou e que talvez seja a mais importante desse vídeo é que nenhum lugar é perfeito. A Alemanha também tem os seus problemas, assim como todos os outros lugares do mundo. Existem coisas aqui que eu julgo que são melhores do que no Brasil, mas existem coisas no Brasil que são muito melhores do que as coisas aqui. E além disso, essa percepção é uma questão muito pessoal. Às vezes o que é melhor pra mim não vai ser melhor pra você. E por conta disso, é essencial ter muita clareza no que é que você está buscando quando decide se mudar para outro país. Eu vejo muito esse discurso, principalmente na internet, né, nas redes sociais, de pessoas dizendo que só vão ser felizes quando se mudarem para a Alemanha, ou quando se mudarem para a Europa, ou quando se mudarem para qualquer outro país, mas eu nem sempre vejo esse tipo de pessoa definindo o que é essa felicidade. E é muito importante tomar cuidado com isso, porque às vezes felicidade é estar com a sua família, é estar com seus amigos, com pessoas que são muito importantes para você. Isso é um aspecto que, dependendo de onde você tá indo morar, pode ser muito difícil. Pode ser que você acabe ficando muito longe da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos, dos seus primos. As passagens aéreas não são nem um pouco baratas, né? Então nem sempre é viável ficar indo pro Brasil o tempo todo para visitar essas pessoas. Tudo bem que hoje em dia a gente tem uma série de outros recursos, mas claro que não é a mesma coisa. Fazer amigos em um país diferente, que tem uma cultura diferente, e principalmente depois que você chega a uma certa idade, também não é nem um pouco fácil. Então, se você é uma pessoa muito social, pode ser que no início da sua adaptação você precise passar por um momento de solidão e que isso seja muito difícil de lidar. O clima da Alemanha também pode ser muito desafiador. A gente fica longos e longos períodos de um ano com dias cinzentos, com chuva, com neve, com muito frio, e isso também pode ser uma coisa muito difícil. Mas eu acredito que a gente precisa ter a maturidade de reconhecer esses problemas para conseguir lidar com cada um deles, né? E principalmente não fazer essa romantização da vida no exterior. Afinal de contas, não existe lugar perfeito para todo mundo. Existe talvez um lugar que vai ser melhor para mim e de repente esse lugar não vai ser o melhor para você. O meu objetivo com o vídeo de hoje era listar algumas lições que a Alemanha me ensinou e que podem contribuir aí com o seu planejamento de mudança ou até com a sua decisão de se mudar para o exterior. Se você gostou do vídeo, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. E claro, se você já mora na Alemanha e tem alguma lição importante para adicionar a essa lista, deixa aqui nos comentários. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.